Começa agora o programa Ministério SEAMI. Fé, amor e esperança para você. Bem-vindos ao programa Ministério SEAMI. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre o que é o Ministério SEAMI. Você que tem acompanhado o programa Ministério SEAMI, talvez muitas vezes fica se perguntando o que é verdadeiramente o Ministério SEAMI. O Ministério SEAMI é um composto de trabalhos, de serviços cristãos prestado às pessoas. Dentro do Ministério SEAMI nós temos a comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida, que trabalha com jovens dependentes de álcool e drogas. Você tem visto muitos testemunhos de pessoas que foram libertas dos problemas de álcool e drogas. Um problema grave, um problema muito sério, que infelizmente tem dizimado milhares e milhares de pessoas no nosso país. São homens, mulheres, crianças, famílias inteiras sendo destroçadas pelo problema do uso abusivo de álcool e drogas. E a comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida já atua no tratamento, no atendimento, no acolhimento de pessoas que querem uma recuperação para a sua vida. Há quase 20 anos nós trabalhamos nesse segmento. E esses homens que você vê no programa, nos nossos programas, falando dos seus testemunhos de vida, são pessoas que alcançaram uma nova vida. E hoje você vai ver mais um testemunho dessa natureza. Além da SEAMI Reabilitação para a Vida, uma comunidade terapêutica que atua trabalhando, acolhendo pessoas com dependência de álcool e drogas, nós temos o SEAMI Resgate. O SEAMI Resgate são casas de passagem, onde nós acolhemos, o Ministério SEAMI acolhe pessoas que vivem nas ruas. Pense bem a situação de uma pessoa vivendo na rua, morando na rua, se alimentando na rua, convivendo nas ruas. Ele perde todos os vínculos familiares. E nós, os cristãos, eu como pastor, a família SEAMI, se sensibiliza com essa situação e vem através do programa Ministério SEAMI compartilhar com você um pouco do que nós temos feito nesses quase 20 anos de existência do Ministério SEAMI. O SEAMI Resgate, nós temos hoje 2 casas de passagem para acolher pessoas em dependência de álcool e drogas que estão vivendo nas ruas. E também temos a Igreja Cristã Ministério SEAMI. Uma igreja com uma missão urbana, com uma vocação especialmente de atender estas pessoas de uma forma especial, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Nós temos obreiros qualificados, obreiros treinados, psicólogos, assistente social, toda uma equipe preparada para atender estas pessoas que nos chegam. E a Igreja Cristã Ministério SEAMI acolhe essas pessoas em um ambiente, numa comunidade, onde nós levamos as pessoas à adoração plena de Deus, onde eles aprendem a conviver uns com os outros e aprendem a servir ao próximo, a amar a Deus e amar ao próximo também. Isso é o Ministério SEAMI e esse é o nosso programa, o programa Ministério SEAMI. E hoje você vai continuar vendo momentos de louvores, de ministração da Palavra de Deus, aqui na Igreja Cristã Ministério SEAMI, na comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida, onde juntos estas pessoas adoram o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Venha nos conhecer, venha nos visitar, passe um e-mail no e-mail que está no nosso vídeo, telefone para a SEAMI, venha visitar-nos aqui na sede do Ministério SEAMI. Você e sua família serão muito bem-vindos para estarem aqui conosco. Agora vejam a ministração da Palavra de Deus, ou até, aliás, antes da ministração da Palavra de Deus, veja o momento de louvor e de adoração que esses homens que tiveram as suas vidas arruinadas por conta do problema de álcool e drogas, hoje são pessoas que louvam, cantam com toda alegria, com toda felicidade, honrando o nosso Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha, vamos lá. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Alegria mais uma vez, vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Cadê o sorriso no rosto? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Isaías capítulo 40. E o versículo 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Vamos avaliar primeiramente esse texto. Esse versículo aqui, não é que Deus queira humilhar as pessoas, mas é necessário que, se você realmente quer se aproximar de Deus, você tem que se humilhar diante dele. Soberba, orgulho, ignorância não tem lugar diante de Deus. A Bíblia diz que Deus olha para o coração quebrantado. Então, nesse momento, procure quebrantar-se diante de Deus. Quebrante o seu coração perante o Senhor. Faça isso em espírito. Diga assim para Deus: Senhor, quebra o meu orgulho, quebre a minha soberba, quebre a minha altivez, meu Pai, para que assim eu possa te servir melhor. Primeiramente ele fala da grandeza. Olha, não sabeis, porventura não ouvis, você não sabe, você nunca ouviu, não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Eu tenho para mim com toda certeza que todas as pessoas que estão aqui já ouviram alguma vez, enquanto crianças ou adolescentes, em alguma fase da sua vida, falar da beleza da terra, da beleza de uma certa paisagem, e olhar naquela paisagem bonita, que seja um rio, uma grande montanha, um mar, quando você vê o mar na sua frente, quando você vê as estrelas num céu azul, uma noite bem bonita, você vê milhares de estrelas, você já ouviu dizer alguma coisa sobre Deus? Sim, realmente tudo isto é a manifestação da glória de Deus. Deus é um Deus tão detalhista, que além de Deus fazer as coisas com muita grandeza, Deus faz tudo com muita perfeição. Todos os desajustes que existem hoje são fruto da mão do homem. O próprio homem vai desajustando o planeta. Você já pensou numa coisa aqui? O quanto de desequilíbrio que nós temos feito em função de um progresso, em função de um avanço, quanto que desequilíbrio nós temos feito na face da terra? Quantas florestas cortadas? Faz ideia?
Quantos rios contaminados, quantas nascentes contaminadas, é muita coisa. Eu fico até muitas vezes impactado, impressionado, né? Pela grandeza, o potencial que esse planeta tem em dar sustentabilidade para o desenvolvimento humano. E tudo isso faz parte do plano de Deus. Só que é preciso que lembremos de uma coisa: a nossa existência aqui nesse planeta não é para sempre. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Dessa geração que você está vendo aqui, ó, provavelmente ninguém vai estar aqui. Vou jogar um passo longe para nós ficar tudo tranquilo, né? Se eu falar, ninguém vai estar aqui daqui 5 anos, você vai falar, misericórdia, pastor. Eu preciso caminhar mais um pouco, eu preciso de avançar, né? Então vamos lá. Ninguém que está aqui hoje nesse templo vai estar aqui daqui 100 anos. Foi bom, não foi? Amém? Daqui 100 anos. Quem sabe 99 vai ter alguém ainda, né? Deus é que sabe, né? Mas enfim, nós somos passageiros, verdadeiramente passageiros. Mas Deus quer nos salvar para uma vida presente. Deus não quer que você viva uma vida miserável, arruinada, triste. É por isso que você precisa de ter algumas atitudes diante de Deus. Deus não quer para você uma vida de fracasso. O que você experimentou na sua vida, de um passo para frente, um passo para trás, ou até muitas vezes um passo para frente e 2 passos para trás, não era de Deus. Deus, Ele quer salvar você para o futuro. Salvação você vai desfrutar naquilo que está escrito lá no livro do Apocalipse, o reino dos céus. Amém? Somente alcançará o reino dos céus quem tiver os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor está dizendo, é o que a Bíblia diz. Por isso, nessa noite, Deus te notifica. Deus está mandando uma carta de notificação para você através desta igreja, através do profeta que te fala, porque eu não estou aqui como homem, eu estou aqui como um profeta de Deus. Como homem, daqui a pouco eu desço do altar e vou para minha casa como um homem, mas eu estou aqui agora como um profeta do Senhor, para dizer para você: Deus te escolheu, onde você estava, no vale da sombra e da morte, e Ele te fez assentar entre os príncipes do seu povo. Deus foi te buscar no mundo, Deus foi te buscar no vício, Deus foi te buscar no hospital, Deus foi te buscar na cadeia, Deus foi te buscar na ignorância, mas Ele não quer que você viva mais nessa situação. Cegos e leprosos chegaram perante Jesus Cristo, mas a Bíblia diz: os cegos viam, os coxos andavam, e os leprosos eram purificados. Jesus te dá vida. O Deus que criou os céus e a terra muda o seu destino, não para que você se esqueça de onde você saiu, mas para saber onde você quer chegar. E não me diga o tamanho do teu problema, diga para o teu problema o tamanho de Deus, e avança, e creia, e ande sobre o mar. E se o mar, se não for possível de andar por sobre ele, peça a Deus que dê uma ordem, esse mar terá que se abrir na sua frente. Deus ama você. Deus ama você. Deus te ama. Amém. Momentos de louvor, momentos de alegria. Famílias que anteriormente viviam um pesadelo do álcool e das drogas. Mães que viviam as lágrimas, aos choros. Homens que viviam a vida destroçada pelo problema de álcool e drogas. O Ministério SEAMI, a SEAMI Reabilitação como comunidade terapêutica, tem a grata satisfação, o prazer, o privilégio de contribuir, de cooperar para que essas vidas sejam resgatadas das trevas para a luz, do mal para o bem. Ouça agora o testemunho deste homem
que tinha uma vida com tantos problemas. Chegando no Ministério SEAMI, na SEAMI Reabilitação, encontrou um novo caminho para a sua vida. Veja só. Com os meus 8 anos de idade, até aí o meu pai, a minha mãe me criou, e aos 8 anos de idade, então, meu pai, ele nos abandonou. Logo após 4 meses depois, a minha mãe também nos abandonou, eu, mais 2 irmãs, que tinha uma 7 anos e a outra 9 anos de idade, e assim nós ficou morando sozinho lá em São Paulo, Piracicaba. E com isso eu morava na favela, então eu comecei a andar com os meninos da favela, comecei a andar com as crianças da favela, sem ter conselhos de pai, conselhos de mãe. Então eu acabei conhecendo ali então o mundo do crime, onde todas as crianças na favela que não têm o apoio da família acaba entrando. E lá para os 13 para 14 anos, eu conhecendo os bandidos ali da favela, os traficantes ali da favela, então eu fui convidado a traficar droga. Então eles me convidou para traficar droga ali naquele momento, e então eu aceitei, por ter um nome na favela, por ter um nome no mundo do crime, por ser mais reconhecido, por ter mais respeito pelas pessoas da favela, e pelos bandidos. Lá para os 15 anos de idade, o chefe lá da favela, dono do morro lá, ele foi preso e assim dentro da cadeia ele morreu, mataram ele. E então os outros chefes lá me chamou e conversou comigo perguntando para mim se eu não queria tomar conta e assim tomar posse da favela. Então eu aceitei. Aos meus 15 anos de idade, eu virei dono de um morro, dono de uma favela, onde eu colocava as crianças, as molecadas, os jovens, para vender droga para mim, para traficar para mim e fazer algo mais que eu necessitava, que eu pedia para eles fazer, tudo eles faziam para mim naquela favela ali. No dia que eu fiz 18 anos de idade, eu dei uma festa lá na favela, fechei a rua. Quando foi 11h30 da noite, apareceu polícia para tudo que é lado, que eu nem sabia de onde estava aparecendo polícia. Polícia pelo fundo, polícia por cima da minha casa, por frente, a Breze, Ipanema, moto, tudo. Então ele pegou eu ali e levou para dentro da minha casa e falou que era o presente de aniversário que ele estava levando para mim. Só que com 15 dias que eu estava dentro da cadeia, o chefe lá, que era da quadrilha lá do PCC, me chamou para morar com eles e ali para me caminhar junto com eles. E com isso eu fui ali dentro da cadeia, comecei a traficar lá dentro da cadeia, comecei a tomar conta da minha biqueira na rua, por dentro da cadeia, e eu fiquei. Com 1 ano e 2 meses eu ganhei 4 dias de saidinha para me passar com meu filho. E saí. Só que eu tinha que voltar 4 dias depois e eu não voltei. Não voltei por ser um bandido considerado, você não pode voltar com as suas próprias pernas. Então eu fiquei na rua. 8 meses que eu tinha saído da cadeia, fugido da polícia, ali abriu uma igreja na porta da minha casa, na porta da biqueira, onde ali o pastor era o pastor Paulo Dias. E esse pastor, ele brincava com todos os bandidos, com todos os usuários de droga, com todos os traficantes ali na rua. Ele brincava com nós, falava que um dia nós ia se converter, que um dia nós ia aceitar a Deus, que um dia nós ia mudar de vida, que nós ia sair daquele mundo e tudo. E eu falava para ele, nunca. Direto ele via eu usando droga, eu vendendo droga, eu contando dinheiro, direto eu apontava armas para ela, de lá de dentro de casa, na janela, para ele, direto eu falava palavras absurdas para ele. Então o tempo foi passando, numa certa época, num certo dia,
De noite eu acordei com um soco no peito, foi como se fosse um soco, um murro grande assim no peito assim. Acordei assustado assim, levantei da minha cama, descalço, uma bermudinha, vesti uma camiseta e fui lá na igreja. 7 horas da manhã chamei o pastor veio, eu falei, pastor, realmente eu quero mudar de vida. Em si então o pastor ajoelhou no chão, começou a chorar ali naquele momento, começou a falar com Deus naquele momento ali e falou para mim, já que você quer mudar de vida, não vou deixar essa oportunidade de voltar para trás. Na mesma hora ele falou, vamos embora, me jogou dentro de um carro, no dia 23/5/2007, 11h42 da noite, eu cheguei em Uberlândia. Magrinho, e então eu fiquei na SEAMI. Só que eu ficando na SEAMI eu era rebelde ainda, não conhecia Jesus, não queria saber de Jesus, para mim eu era o dono do mundo ainda. Então eu não respeitava o obreiro que tinha que acordar às 6 horas da manhã. E assim que o obreiro Fabrício chegou, então eu entrei na cozinha, me assei ele com faca, tudo, e então com isso eu fui desligado do Ministério SEAMI. Só que eu por morar em São Paulo, eles me deixaram dormir mais uma noite. E nessa noite, Deus falou comigo de novo. Falou, eu trouxe você para cá para você mudar de vida. Não foi para você fazer o que você está fazendo. E assim, às 6 horas da manhã, eu levantei, fui direto no obreiro Marcos Henrique, chorei, implorei para ele. Falei, eu não quero ir embora, eu quero mudar de vida. E então ele falou para me esperar 3 dias, que ele ia orar e ia ver o que Deus tinha para a minha vida. E eu esperei. Então eles me deram uma disciplina para ver mesmo se eu queria mudar de vida. Onde eles me deram um buraco para furar. Eu que nunca peguei numa enxada, nunca peguei numa pá na minha vida, eu fui cavar aquele buraco. Todo dia de manhã, tomava café da manhã, ia para o buraco, sem almoçar, tomava café da tarde, 4 horas da tarde, e eu estava naquele buraco. Os irmãos e meninos jogando bola, eu não podia jogar bola porque eu estava dentro daquele buraco. E assim então eu comecei a ver que eu não era ninguém. Então eu comecei a chorar dentro daquele buraco, comecei a sentir a presença de Deus dentro daquele buraco. E eu cavei aquele buraco, 5 metros de fundura. Cavei aquele buraco ali, quando eu saí daquele buraco, o obreiro Marcos Henrique chegou e falou, agora você joga toda a terra para dentro de volta. Onde eu joguei, só que eu joguei crendo que eu tinha enterrado o medonho, o nesão, o traficante, o usuário de droga, o usuário de álcool, o usuário de cigarro. Enterrei tudo dentro daquele buraco ali. Então assim eu fui e chegou os meus 8 meses de interno dentro da SEAMI. Eu tinha que voltar para trás. Tinha que voltar para minha cidade. E ali no meu primeiro dia, eu fui dar um testemunho na igreja, onde tinha mais de 80 pessoas ali dentro, membro mesmo da igreja, só tinha 5, porque os irmãos lá ficou com medo de ir na igreja, com medo dos traficantes, dos outros bandidos ir lá de atrás de mim, querer fazer algo comigo, mas realmente eles foram. Mas eles foram para ouvir o meu outro testemunho, foram para ouvir a palavra de Deus, onde ali 2 membros do PCC se converteram e mais 7 outras pessoas, usuários de droga ali, entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E o pastor não me deixou passar mais de 3 dias. Ele me colocou no ônibus e eu voltei para Uberlândia de novo. Depois de 1 ano e 2 meses, o pastor chegou até mim e falou, realmente Deus tem uma obra na tua vida, Josenildo. E é onde ele me convidou para estar fazendo parte do Ministério SEAMI, como obreiro, servo de Deus no Ministério SEAMI. E assim eu aceitei. Falei, eis-me aqui porque eu quero realmente servir a Deus. Então eu fiquei no Ministério SEAMI. Hoje já tem 8 anos que eu estou dentro do Ministério SEAMI. Hoje eu tenho a minha esposa, hoje eu tenho a minha própria casa, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho minha moto,
Hoje eu tenho meu próprio serviço. Hoje, por Deus, eu tenho algo que eu tinha antigamente, mas não era meu. Hoje eu tenho, mas é meu e de Deus, porque Deus tem me abençoado. Então, queria agradecer aos irmãos e pedir para os irmãos que os irmãos realmente venham crer em Jesus, porque Deus é o único caminho, é o único Deus que pode nos salvar completamente do pecado. Amém. Não cansamos de manifestar a nossa alegria. O Ministério SEAMI tem uma grande satisfação de contribuir, de cooperar para que vidas como esta sejam alcançadas. Você que talvez convive com alguém na sua família, um amigo, alguma pessoa querida, conhecida, ou mesmo alguém que você não tem relacionamento, mas sabe que esta pessoa vive escravizada por conta do problema de álcool e drogas, venha compartilhar conosco. Como você acabou de ouvir nesse testemunho, há uma solução. Vamos agora orar, clamando a Deus que nos abençoe e que nos ajude. Soberano Deus, o Senhor é o Deus das misericórdias, és o Deus do amor, és o Deus da grande compaixão, que jamais desiste do ser humano, jamais desiste das pessoas. Eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que acompanham esta programação, que os seus lares sejam abençoados, que as suas famílias sejam alcançadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e que se eles estiverem sem esperança, eles possam, através da ministração da palavra e desse programa, alcançarem fé, esperança e amor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o programa Ministério SEAMI cumpre esta finalidade, levar até você e a sua família fé, esperança e amor.